Nós vamos estudar agora o éter, que é a nossa primeira função oxigenada. Então, os éteres são substâncias em que um oxigênio é ligado a dois substituintes, ou alquila ou até mesmo arila. Existem também os éteres aromáticos. Se os dois substituintes são idênticos, você tem um éter simétrico. Podem ser substituintes alquila ou arila. Se os dois substituintes são diferentes, você tem um éter assimétrico. Daqui um éter simétrico, os dois substituintes alquila são iguais. Poderíamos ter um éter simétrico aromático com os dois substituintes arila iguais. E ali um éter assimétrico, porque os dois substituintes alquila ou arila são diferentes, tá bom? É importante a gente reconhecer se o éter é simétrico ou assimétrico, porque isso vai ter uma certa influência na nomenclatura, principalmente na nomenclatura usual ou nomenclatura comum. Como é que você dá nome usual a um éter? Você diz éter, aí dá os grupos derivados dos hidrocarbonetos correspondentes, em ordem alfabética, e termina em ílico. Geralmente os éteres menores são muito mais conhecidos pelo nome comum do que pelo nome oficial, nome sistemático, nome IUPAC. Então vamos lá. Aqui nesse éter, nós temos o grupo etil e o grupo metil. Então diga éter, dê o nome desses grupos em ordem alfabética e termine com o sufixo ílico. Éter, etil, metil, aí ílico. Éter etilmetílico. Aqui. Éter dietílico. Esse éter é assimétrico, mas esse éter é simétrico. Então, muitas vezes, o éter dietílico é chamado simplesmente de éter etílico. Não precisa dizer dietílico, porque se eu digo éter etílico, você sabe que tem um grupo etil de cada um dos lados do oxigênio. Um éter como esse, ainda dá para dar um nome comum, porque esses grupos têm nomes triviais. Isso aqui é o isobutil. E aqui é o terquebutil. Lembrando que terquebutil a gente olha para a letra B. Isobutil olha para a letra I. Quando tem o hífen, você olha para a letra B do butil. Quando não tem o hífen, isobutil, você olha para a letra I. Tá bom? Isso é uma regra que a gente viu lá no módulo 2. Então, terquebutil, olha para a letra B, vem por ordem alfabética. Então, esse é o éter terquebutil isobutílico. Aqui ainda dá para dar nome trivial, porque isso aqui é o isopropil e isso aqui é o sequebutil. Sequebutil, como tem um hífen, olha para a letra B. Isopropil, como não tem um hífen, olha para a letra I. Então, sequebutil deve ser colocado primeiro na ordem alfabética. É o éter sequebutil isopropílico. E ali ainda dá para dar um nome comum, porque aqui é o ciclohexil, ciclopropil, ciclobutil, ciclopentil, ciclohexil. E aqui é o isopentil, 5 carbonos, e esses dois grupos CH3 aqui na extremidade é o isopentil. Ciclohexil, você olha para o nome ciclo. Isonelciclo. Iso, olha para o I. Neopentil, olha para o N. Ciclopropil, ciclopentil, olha para o C mesmo. Tá certo? Então, ciclohexil. E isopentil, olha para a letra I. Né? Então, C vem antes na ordem alfabética, que é o ciclohexil. É o éter ciclohexil isopentílico. Então, o nome comum é fácil, éter, dá o nome dos grupos em ordem alfabética e termina com o sufixo ílico. Tem uma outra nomenclatura comum que você dá o nome dos grupos derivados do hidrocarboneto em ordem alfabética de novo, sem hífen, e termina com a palavra éter. Então, é uma outra nomenclatura comum. Então, nós temos, são os mesmos compostos anteriores,
Só que agora eu estou dando essa nova nomenclatura. No lugar de éter, etil, metílico, é o etil, metil, éter. Você dá o nome dos grupos, veja que não tem hífen, é um espaço. E dá outro espaço para dar o nome do éter. No lugar do éter dietílico, é dietil, éter. Isso é nomenclatura comum, não é nomenclatura oficial. Aqui é o terquibutil, isobutil, éter. Aqui é o sequibutil, isopropil, éter. E aqui, ciclohexil, isopentil, éter. Então, duas nomenclaturas comuns aí. A que termina com o sufixo ílico e coloca a palavra éter no começo, e os grupos em ordem alfabética. E a segunda coloca os grupos em ordem alfabética e termina com a palavra éter. Tá bom? E a oficial, Alexandre? Na oficial, nós temos o grupo alcox. Metil com oxigênio é o metox. Etil com oxigênio, etox. Propil com oxigênio, propox. Isopropox, terquibutox e por aí vai. Secbutox. E aí você vai localizar esse grupo alcox na cadeia principal. Escolha a cadeia principal, que é a maior sequência possível de carbonos, e esse grupo alcox vai estar ligado na cadeia principal e você vai ter que numerar quando for necessário. Então, os grupos alcox são nomeados ao se trocar o final ila ou il por ox. Metil ou metila, metox. Etil ou etila, etox. Então, metox, etox, isopropox, secbutox, terquibutox. Veja, é o terquibutil, só que agora tem um oxigênio. É o secbutil, só que agora tem um oxigênio. E assim sucessivamente. Então, ó, cadeia principal. É a maior sequência de carbonos, eu numero 1, 2, 3, 4. É o 2-metox-butano. Aqui, ó, é o etox. E ele está no carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tem o metil no carbono 3 e o etox no carbono 1. Ordem alfabética. Etox vem primeiro do que o metil. Então, 1 etox, 3 metil, pentano. Isso aqui é um diéter. Veja, é um diéter. Tem duas vezes a função éter. Você tem que escolher a cadeia principal, ó, que é a maior sequência de carbonos, 1, 2, 3, 4, tanto faz numerar de um lado como do outro, 1, 2, 3, 4. Os dois grupos são iguais, ó, isopropox. Se fossem diferentes, a ordem alfabética desempataria a numeração, para começar o da direita ou da esquerda. Então fica 1, 2, 3, 4, 1, 4 de isopropox butano. Então a nomenclatura oficial também é muito fácil. Escolha a cadeia principal e o grupo do éter é um grupo alcox qualquer e você tem que numerar quando for necessário. Tá bom? Aprofundamento hetericíclicos. Lembrando que os hetericíclicos com anel de 3, eles são chamados de epóxidos, né? Então, para dar nome aos hetericíclicos, tem algumas nomenclaturas reconhecidas pela IUPAC, tá bom? Essa é a primeira que eu vou colocar. Os grupos alcox são nomeados ao se trocar o final ila, metila, pelo nome do substituinte alquila por ox. Então, nós temos aqui, ó, veja bem, eu vou numerar 1, 2, 3, isso é um hetericíclico, você numera a maior sequência de carbonos possível, essa é a primeira possibilidade. Então, numera 1, 2, 3, e aí você diz aonde é que está os carbonos do heteroátomo. No caso aqui, ó, 1, 2, epox, 1, 2, epox, porque o oxigênio está entre os carbonos 1 e 2, 1, 2, epox, como tem 3 carbonos, é a cadeia principal, propano. Aqui a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, é um pentano. Mas o oxigênio está entre quais carbonos? Entre o 1 e o 4. Então, 1, 4, epox, pentano. Vamos ver se você entendeu. Maior sequência de carbonos, 1, 2, 3, 4. Isso é um butano. Só que ele tem também um metil no carbono 2.
E o epox está entre os carbonos 1 e 2. Então, 1, 2 epox, 2 metil butano. Então, isso aqui foi apenas uma repetição da nomenclatura oficial dos éteres, né? Eu estou dando aqui uma primeira possibilidade, são duas, para você dar nome a um éter cíclico. Você numera a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos possível, e diz, localizando o oxigênio, usando o termo epox e os números em que esse oxigênio estão ligados. 1, 2, epox, propano. 1, 4, epox, pentano. 1, 2, seria epox, butano, só que ainda tem um metil. 1, 2, epox, 2 metil, butano. Tem outra possibilidade, Alexandre, para dar nome aos éteres cíclicos? Tem. Tem essa primeira possibilidade, que usa esse termo epox. E tem uma segunda possibilidade, ó, que aproveita nomes usuais que são reconhecidos pela IUPAC, nomes comuns, como, por exemplo, o oxirano, que é um epóxido. Temos aqui um éter cíclico, que é o oxetano. Então, essa segunda possibilidade dá nome considerado como derivado daquilo ali. Isso aqui, ó, é um oxirano. Já nessa nomenclatura, você dá sempre o número 1 ao heteroátomo. 1, 2, para esse metil ficar com o menor número possível, 3. Então, qual é o nome desse composto? 2-metil oxirano. Qual é a diferença do oxirano para esse composto? A única diferença é que agora tem lá no carbono 2, 1-metil, 2-metil oxirano. Isso aqui é o oxirano de novo. Ó. Sempre o oxigênio do heteroátomo fica com o número 1, nessa segunda opção de nomenclatura dos éteres cíclicos. Tanto fazia numerar pelo lado como pelo outro, porque os grupos são iguais, metil, metil. Então fica 2, 3 de metil, oxirano. Aquilo ali não é o oxirano, é o oxetano. Sempre o heteroátomo é o número 1. Tanto faz numerar pelo lado como pelo outro, o cloro vai ficar sendo o número 3. Então fica 3-cloro-oxetano. O detalhe dessa segunda opção é que você tem que saber o nome desses éteres cíclicos reconhecidos pela IUPAC. Não são só o éter cíclico de 3, de 4 que são reconhecidos. Eu coloquei aí que são os mais comuns, um epóxido e o éter cíclico com 3 carbonos. Essa nomenclatura aqui, de certa forma, você não precisa decorar isso, né? Você numera a maior sequência de carbonos, localiza onde é que está o heteroátomo, aqui é entre 1, 4, aqui é entre 1, 2, ali de novo é 1, 2. Então, de certa forma, essa primeira opção